Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso grupo de estudos em Carl Gustav Jung. Esse é o nosso quarto encontro. O grupo nasceu aí dentro da Faculdade Pequeno Príncipe, entre os acadêmicos de psicologia, depois estendeu aos acadêmicos de medicina e agora, enfim, várias pessoas aí de vários estados do Brasil têm participado. E eu fico muito feliz em poder proporcionar esse encontro, enfim, que seja muito enriquecedor aí para a alma de todos nós. Então, para quem ainda não me conhece, nós temos pessoas novas no grupo hoje. Eu sou o Lex, sou acadêmico de psicologia, já venho iniciei uma pós-graduação na área da psicologia analítica, minha formação é publicidade. Fui para uma especialização também na área de fotografia, onde eu acabei conhecendo Jung e me apaixonando, principalmente voltado à questão das imagens do inconsciente. Então, eu estudo Jung aí há algum tempo e, a convite dos acadêmicos de psicologia, estamos aqui nesse grupo. Então, pessoal, para esse encontro de hoje, eu até tinha deixado uma atividade aí durante a semana para que vocês fizessem, que era desenhar uma máscara, né? Desenhar a sua máscara para abrir esse tema aí também vocês sentirem o que isso movimentaria na psique de vocês durante a realização dessa atividade. Tiveram algumas pessoas que vieram falar, né, da experiência da construção dessa máscara, né? Então foi muito interessante esse feedback que as pessoas trouxeram também na participação aí dessa atividade. Deixa eu só ver uma questão aqui que eu não estou vendo a minha tela. Então depois na gravação talvez eu fique sem ela. Agora sim, ok, ótimo. Aí também fica a gravação para depois o pessoal poder acompanhar também a minha persona, né? Já que esse é o tema de hoje, é o meu avatar, a minha persona aí que na tela aí para todos também acompanharem o vídeo. Então, pessoal, eu separei aqui hoje alguns livros pra gente... Pra mim não tá aparecendo, Lex. Eu acho que ele fica gravado, porque eu tô gravando a tela mesmo, então ela grava a minha tela, e aí depois é possível. Talvez para você não apareça, mas eu também tive esse erro aqui. Na opção ali, mais opções, que tem 3 pontinhos, um em cima do outro, acho que você consegue alterar o layout da tela e aí consegue colocar mais, e acho que você consegue me ver também. Tá bom? Mas, Alex, você não está compartilhando a tela. Não é esse o objetivo, Não, né? não, não. Hoje eu não vou Não. compartilhar slide nenhum. A ideia é a gente conversar. Uhum. Vocês fiquem à vontade também para pontuar questões, trazer, enfim, enriquecer essa conversa. A ideia não é só eu falar aqui, pelo contrário, é aprender junto. E a melhor maneira de aprender é essa, né? Que é onde a gente pode construir esses diálogos. Então, hoje, pessoal, eu separei aqui um tema para a gente conversar, que é a persona. Eu queria fazer específico um trabalho sobre a persona, mas é impossível e a gente acaba tocando outros conceitos aí da psicologia analítica. Então, se der tempo, de fato, eu separei um material um pouco longo. Se der tempo, eu quero fazer um paralelo entre a persona e a sombra. Se não der tempo, a gente deixa para o nosso encontro que vem para falar específico aí da questão da sombra na psicologia analítica, que é um tema que enfim. Então, vamos lá. A bibliografia que eu separei para a gente conversar hoje é do Murenstein, Jung e o Mapa da Alma, uma introdução. É um livro bem, né, como diz aqui, bem introdutório mesmo para a psicologia analítica, que vai trazer a questão dos conceitos de uma maneira fácil de compreensão, né? Como eu gosto de falar.
Jung e a psicologia dele, ele tem diversos níveis de entendimento. Então, desde um nível mais básico a um crescimento contínuo para você entender um conceito simples também com muita profundidade. Outro livro que eu separei aqui é do Johnson, se chama Magia Interior, Como Dominar o Lado Sombrio da Psique. É um livro bem fininho, super fácil de ler, não é um livro pesado, não. Eu li ele há muito tempo atrás já e, de fato, é um livro bem interessante para quem quer entrar nesses conceitos aí de sombra, né? O Johnson traz de maneira bem fácil esse tema. Outro livro que eu separei para vocês aqui, eu prometo que eu quero fazer um grupo de estudos específico sobre esse livro aqui. Ó, a Ivaneide já fez aquela expressão que se chama Ao Encontro da Sombra. É um livro que ele reúne vários artigos, então são várias pessoas que trazem esse, né, que compõem esse livro, desde o Jung ao Joseph Campbell, a von Franz, quero ver quem mais aqui, Michel Ventura, enfim, vários outros autores que falam sobre o encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Eu já falei sobre esse livro, é um livro difícil, pesado, não é um livro que você lê numa sentada, pelo contrário, você lê 2 páginas e precisa de fôlego aí para acompanhar ele. Então, esses seriam os nossos livros bases para esse assunto de hoje. Então, pessoal, para começar, falar da personalidade não é simples, não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é uma tarefa muito complexa, porque ela abarca uma série de outros fatores, né? A gente percebe que a personalidade ela não é única, ela é composta de outras centenas de subpersonalidades. E essa pluralidade ela é evidenciada dentro da psicologia analítica pelo que a gente chama ali dos arquétipos. Então, são esses arquétipos que a gente está estudando, né? A gente viu o arquétipo vai ver hoje o arquétipo da persona, falamos também, tocamos, né, alguns pontos do ânimos e da ânima, da sombra. Então, a gente pode categorizar essas facetas da psique como também arquétipos, né? E aí, olhando para esse tema, eu pergunto, nós conhecemos de fato quem nós somos? Nós conhecemos a nossa personalidade? Até quando eu fiz o convite no Instagram, eu fiz uma enquete. Você conhece a sua personalidade? E as pessoas puderam responder sim ou não. Eu vou dizer assim, estamos em constante, nessa constante trajetória de conhecer a nós mesmos. A psicologia traz isso do autoconhecimento, mas se dizer que você conhece por completo, é muito arriscado, né? Então, qual é a nossa personalidade real? Qual é o nosso verdadeiro caráter? É uma questão difícil de responder. Hoje eu quero trazer então esse paralelo entre a persona e a sombra. E vamos começar sobre a persona. A persona é aquela face, né, da nossa personalidade que é aquela que a gente gostaria que o mundo nos visse. A gente pode chamar que a persona é a nossa vestimenta psicológica, que vai mediar o meu mundo interno e o meu mundo externo. A persona, ela vai apresentar essa imagem, então, para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Eu, antes de vir aqui, então, eu tava, enfim, com a roupa da academia e tal, não, tem que pensar, né, vai ficar gravado isso daí, então você
automaticamente acaba reestruturar, colocar uma camisa, enfim. Mas não só nesse sentido da roupa, dos acessórios com que você usa, mas como de fato você se porta perante esse mundo externo. Então, a persona, ela vai facilitar esse relacionamento, esse intercâmbio social que nós temos como indivíduos, e é muito importante, de fato, esse intercâmbio, né, com a cultura, com a sociedade, com os amigos, com o pessoal do trabalho, enfim, com todas as nossas relações que nós participamos do nosso dia a dia. Então, a persona tem essa função. É a nossa roupa, é como a gente se apresenta para o mundo. A palavra persona, isso com certeza vocês já sabem, ela provém do termo romano para designar a máscara de um ator. Então, nesses papéis, nessas tramas dos atores, esse ator na época grega, ele fazia o seu personagem, né? Ele assumia esse papel de personagem usando uma máscara. E Jung aproveita esse conceito de persona, né, das máscaras, para cunhar também esse entendimento e trazer essa face psíquica para nós através da sua teoria. Então, a persona, ela vem para nos ajudar nessa interação social, para que ela aconteça de forma mais fácil, mais tranquila, mais amena e também facilite aí esses pontos mais ásperos que nós temos na nossa personalidade, vem para também equilibrar esses constrangimentos que nós podemos ter, né, durante o nosso dia a dia, essas dificuldades sociais, enfim. A persona é esse rosto que nós usamos de encontro a esse mundo externo, a esse mundo social que nos cerca, né? E como que essa persona é construída? Ela vai ser um processo desde o nosso nascimento, com tudo que a gente lê, com tudo que a gente, enfim, tudo que os nossos sentidos captam, vai construir essa persona, né? Então, desde a questão da nossa educação, né, quem nós somos educados para ser, até também na questão da adaptação. Eu não posso ser o mesmo que eu sou no meu trabalho, enfim, numa reunião de negócios, por exemplo, com o mesmo que eu sou com o meu grupo de amigos. Então, essa persona, ela acaba, né, mudando ali, a gente tem múltiplas personas. Então, tem o eu do meu relacionamento, se eu sou pai, se eu sou mãe, o eu com os meus filhos, eu aluno, eu professor, enfim, o meu trabalho. São infinitas personas que a gente acaba assumindo no nosso compromisso social, né? Como a gente colocou na questão do mundo interno. Então, a persona, ela tem essa função de tanto revelar uma face nossa, quanto também de esconder uma face nossa. E aí é um ponto interessante aí para vocês quiserem tomar nota, podem ficar tranquilos. Não só quem somos, mas os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Então, por exemplo, um exemplo assim corriqueiro. Oi, fulano, tudo bem? A pessoa responde, tudo bem, assim, tipo, nem pensa muito ao responder tudo bem. Por quê? Isso é um exemplo clássico de persona. Ah, não, né? Tá aparentemente tudo bem.
Por quê? Porque esse tudo bem dessa persona pode, eu vou colocar pode, né? Esconder muitas outras coisas que essa pessoa que responde isso não quer evidenciar. E tudo ok, não tem problema. Mas quando a gente fala de conhecer a integralidade, a pluralidade da nossa psique, nós temos que entender que nós não somos construídos apenas pela persona. Ok? Tá tranquilo? Tá fácil acompanhar aí? Deixa eu ver no chat. O pessoal já não comentou nada. Ok, fiquem tranquilos ali para vocês quiserem comentar no chat ou abrir o microfone, tenham liberdade. Quero ver o que mais que eu separei aqui. Então, voltando a essa questão de um simples diálogo, de um oi, tudo bem? As pessoas com quem nós nos relacionamos, elas não conseguem ver além dessa persona. Elas não conseguem tocar ainda o que se passa no nosso interior. Os nossos processos psíquicos, o que eu estou pensando, enfim, as múltiplas variáveis aí que nós temos dentro do nosso psiquismo. Essas pessoas só vão conseguir enxergar a casca, a embalagem, a máscara, né? E nós agora, em período de pandemia, a questão da máscara ainda, né, pode ser reescrita aí dentro da teoria da psicologia, né? Hoje nós usamos as próprias máscaras também para nos protegermos. A gente pode trazer essa versão atualizada aí da questão da máscara também com esse entendimento. Então, a persona, ela vai falar mais de como eu me apresento diante do mundo do que de fato como eu sou. Concordam? Só a Ivaneide e o Jordano que estão com a câmera ali, fiquem tranquilos na questão da câmera, mas podem ir também escrevendo se vocês concordam, discordam ali no chat. Então, a pessoa ela vai falar dessas atitudes convencionais, desses estereótipos culturais, sociais, que nós temos aí dentro da nossa relação. A questão do desenvolvimento da persona, ela tem um ponto crucial ali dentro, no momento da adolescência, que é quando o jovem, a jovem, eles começam a olhar para si mesmos, né? E também entender que eles são vistos. E aí tem essa preocupação um pouco maior da questão da aparência, da questão de como se vestir, enfim, dos acessórios, do como cortar meu cabelo, que cor que eu vou pintar meu cabelo. E isso pode ir ampliando até ali o início da idade adulta, né? Pode passar além? Pode, claro. Mas os autores aqui, o Stein coloca que seria até ali esse momento do início da fase adulta. E o que vai mover a construção dessa persona? Os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas fantasias, enfim, essas questões aí que vocês já estão acostumados, né, a trabalhar quando a gente fala na questão do nosso psiquismo. E a persona, ela também tem um papel importante, como eu já falei ali, né, da questão da máscara na pandemia. A persona também tem essa função de nos proteger. Nos proteger, enfim,
da nossa própria fragilidade, talvez, que a gente não quer expor para outras pessoas, né? Então ela tem essa função forte aí de conservar também a nossa vida. Porque imagine também se tudo tivesse exposto, né? Seria complicado. Então, Jung, ele vai denominar a persona como essa pessoa pública que nós temos, que está mais ou menos aí identificada com o ego, né? Nessa formação dessa identidade psicossocial aí do indivíduo. Como a gente já falou, essa persona, ela vai estar muito preocupada com essas normas e esses costumes sociais, essas regras que nos são impostas pela sociedade. A persona, ela vai se preocupar muito com isso, em ela ser aceita, né? Então, esse ponto é interessante observar na questão da persona. Já a sombra, só fazendo um pequeno paralelo aqui entre a persona e a sombra, ela não é visível. A sombra é aquilo que é ainda inconsciente para nós. Ou se começou a tornar consciente, ainda está num processo de assimilação, ela é ainda algo que nós não queremos revelar ou que essa sombra nos tome e nos revele. Já já a gente vai falar mais sobre a sombra. Então, o ego, ele não vai se identificar com essa parte escura que eu não conheço de mim, essa parte que tem impulsos, que tem instintos muito fortes. O ego prefere se identificar com a persona. Mas por que isso acontece? É simples. A gente tem essa tendência em se identificar com os papéis que nós desempenhamos na vida. Isso é legal? É. Mas, tudo tem um mas, né? Depois, tudo tem um porém, um contudo, um entretanto. É muito complicado ficar dependente dessa persona e construir e achar que a nossa identidade no mundo é só aquele papel que a gente desempenha. Então, vou trazer um exemplo comum aí do dia a dia nosso, né? Já viram aquelas questões onde a pessoa olha assim, com quem você acha que está falando? Né? Ou o médico, né? Que ele só vai querer ser visto como doutor em todas as situações que ele tiver, inclusive no relacionamento, inclusive na intimidade sexual, né? Então, é um ponto aí interessante em a gente observar essa questão da construção das personas e da identificação com elas. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da identificação. Oi! Eu tinha uma vizinha que ela se apresentava como, eu sou a advogada Leila. Vem antes do nome ainda. Exatamente. Ou quando a empresa vira o sobrenome da pessoa. Né? Eu sou o Lex não é da Silva, é da empresa tal. Então, esse é um ponto aí em a gente observar a questão da identificação com a persona. E agora... Nossa área, Oi?
na nossa área da psicologia, assim, né? A gente vê muito isso, a gente viu isso muito na nossa experiência lá na unidade de saúde, em que as pessoas também se apresentavam, né? Oi, eu sou a fulana e eu tenho esquizofrenia. Se tornava parte da apresentação, parte dela, ela incorporava aquilo e era... Mas, mas eu vejo isso também, né? Que é essa colagem que as pessoas fazem da persona, principalmente desse de diagnóstico e de trabalho, são coisas para fixar elas no mundo, assim. Porque é que nem o Lex estava falando, né? Tipo, a persona, elas são importantes, né? Porque elas nos ajudam a nos identificar no mundo, nos colocar no mundo, e nos relacionar com os outros, mas ao mesmo tempo é uma linha muito tênue de você ter aquilo e ser aquilo, vamos dizer assim. Né, ter uma certa conduta, né, ou seja, ter uma certa persona em um lugar e ser aquela persona. Então é complicado, assim. Mas eu vejo muito como sendo esse comportamento de fixação na realidade, sabe? Se eu não for isso, o que eu sou? Então eu preciso ser o psicólogo Giordano, vamos dizer assim. Então, né? É uma maneira de se afirmar também a questão da persona, né? Gente, eu não tô aqui criticando, ela é um papel essencial que nós precisamos na vida. É um papel de como nós vamos interagir no mundo. Se não fosse a persona, meu Deus. A Lili coloca uma questão ali. Quando a pessoa começa a integrar a persona em quase todas as situações, casa, trabalho, amigos, sendo mais espontânea para economizar personas, ela ri. Né? Então, de fato, você usa essa mesma questão da persona e acaba se identificando demais com ela e você é o mesmo em tudo. A persona pode servir como proteção? A Helena pergunta. Claro! Ela é a nossa proteção. Ela é a nossa proteção contra o quê? É contra esse mundo interno que eu também não conheço, que eu também ainda estou em processo de conhecer, e ela protege do outro, aquele que está do lado de fora, poder minar também esse meu mundo interno. Então ela é um mecanismo de proteção, sim, sem dúvida. Então, aqui, a gente voltando essa questão da identificação da persona, o grande ponto que eu coloco como chave é quando o ego, além de ele se identificar com a persona, ele se sente idêntico a ela. E qual que é a questão disso? Qual que seria a problemática disso? Que você se limita na tua personalidade achando que você é só a persona. E o que acontece? Sobrecarrega, né? Oi? Se sobrecarrega, né? Exatamente. E o que você acaba desperdiçando? O que você tem de mais vivo em você, que é o teu mundo interno. Então, essa questão de se blindar com a questão da persona para o mundo externo, ok, mas a gente ainda tem que ter esse cuidado de, às vezes, nos blindarmos de nós mesmos. E quando eu falo nós mesmos, é essa instância interna nossa, né? E é Então, interessante, Lex, falar, no sentido assim, é interessante que o Jung mesmo traz, né, que quando você se foca nessa persona, você começa a viver só isso, você começa a ter dificuldade também para executar qualquer outra atividade que, quando você adota a persona que é daquele momento, você executaria de uma forma muito mais natural, né? Você passa a encontrar dificuldade para lidar com essas situações que não são daquela persona também, né? Sem dúvida, exatamente. Muito bem, Jonathan, essa a tua colocação. Então, além dessa superidentificação da persona, o que acontece? Por que isso se dá? Porque existe essa preocupação excessiva em agradar o outro, em eu ser aceito pelo outro, em eu ser aceito pelos grupos, então eu acabo me adaptando a esse mundo social e acredito que só, né, como eu falei, que só essa face constitui a minha personalidade.
Gente, lê do engano. Né? O Nietzsche vai falar que existem milhões que habitam ele, né? Gente, infeliz daquele que acha que é um só. Nós temos inúmeras forças que atuam dentro de nós, né? Então, vamos continuar. Lex, Oi. e aquelas pessoas que nem se identificar, por exemplo, quando a moça se apresentou lá na clínica, ela falou assim, eu sou esposa de fulano. Ela não tem nem sequer um nome, ela é esposa de fulano. Aí é mais difícil ainda de se aproximar. Exatamente. E essa relação não acontece só nessa questão de marido, mulher, né? Mas dos filhos. Ah, eu sou filho do fulano. Né? A gente viu aí na mídia, né? Ah, com quem que você acha que você tá mexendo? Com quem que você acha que você tá mexendo? Eu sou filha do fulano. Gente, olha a fragmentação da personalidade. Só se caracterizar por ser filha de alguém. Que infelicidade é essa? É um autoconhecimento nulo. E é muito perigoso, né? Porque daí você vive o que a pessoa quer. É uma relação simbiótica. É simbiótica que fala, né? Então, é aquilo lá, tá colado. Não Exatamente. tem cara de que é um que é o outro. Ó, o Jordano trouxe uma palavra muito boa aí. O colado. Quando a máscara cola. Lembram da Máscara de Ferro? Esse filme é antigo, né? Nossa, assim eu me entrego, né? Mas vamos lá. Quando essa máscara cola, e isso assim, não só na questão né, dos nossos papéis, mas das funções que a gente exerce no mundo, né? Vai longe o negócio. Então, o ego, quando identificado com a persona, é capaz... Aqui tem vou ler para vocês uma definição do Dicionário Crítico de Análise Junguiana. Achei muito interessante esse ponto aqui, quando na pesquisa sobre persona, ele fala o seguinte: o ego, quando identificado com a persona, é capaz somente de uma orientação externa. O ego se torna cego para os movimentos internos e daí incapaz de responder a eles. Gente, vou ler de novo. Isso daqui é para anotar e ficar gravado para... O ego, quando identificado com a persona, é capaz somente de uma orientação externa. É cego para eventos internos e daí incapaz de responder a eles. Como a gente estava comentando, você acaba deixando a parte mais rica que você tem, que é o teu mundo interno, né? Então, pessoal, na questão da persona, seriam esses pontos que eu queria trazer compartilhar com vocês. E agora queria tocar rapidamente sobre a questão da sombra. Eu prometo que eu vou fazer um só sobre a sombra, porque de fato assim, é um assunto que eu amo, é um assunto muito que me é muito caro dentro da psicologia analítica e que é muito profundo, e também que não é só para o entendimento acadêmico ou intelectual, racional. Gente, isso que eu falo. Se vocês estão aqui só para receber um conhecimento racional, intelectual, acadêmico, gente, hoje é sexta-feira, dá para fazer outras milhões de coisas para aproveitar a vida. O grande ponto é olhar para esses conceitos e automaticamente refletir em si mesmo do que esses pontos podem elucidar no nosso processo. Então, vamos lá. A sombra é o oposto da persona. Então, se eu quero ser conhecido por eu ser inteligente ou por eu ter as minhas qualidades, enfim, a sombra
é aquilo que eu não quero mostrar para ninguém. Que nem eu ainda sei muito bem o que é isso, mas é algo que me incomoda, que é aquilo que eu quero esconder no meu mais profundo quartinho escuro, na última gaveta. E são muitas gavetas, na verdade, né? Não é uma só. Então, a sombra e a persona, elas formam esse par clássico aí, figurando dentro da nossa psique essas polaridades que nós temos, né? Esses opostos. Então, aqui tem uma frase do Sten que ele fala o seguinte: a sombra é a imagem de nós próprios que desliza em nossa esteira quando caminhamos em direção à luz. Né? Uma frase poética ali que acaba elucidando bem essa questão da sombra. Então, como eu falei, o ego é aquilo que nós conhecemos, que nós temos consciência, que nós sabemos. Já a sombra é uma parte de nós que nós não vemos em nós mesmos e sequer ainda conhecemos, né? Quando a gente está iniciando esse processo de análise pessoal. Então, a sombra e a persona, elas, apesar de tão divergentes, elas caminham juntas. Digamos como que quase irmãs gêmeas ali. Né? Até o Sten coloca que seriam como irmãs. E aí ele traz alguns paralelos dentro dos mitos, enfim, dentro da nossa história, né? Um exemplo disso, o Caim e o Abel, a Eva e a Lilith, enfim, outras centenas, né, de outros exemplos que a gente poderia trazer. Então, essa sombra, ela vai falar sobre esses conteúdos suprimidos, que a pessoa ainda não tem consciência. Por quê? Porque talvez aquilo acabou sendo recalcado durante a infância, né? E nesse livro, Ao Encontro da Sombra, ele fala o seguinte, que a sombra, um dos artigos, não vou lembrar específico qual é, mas é tratado que a sombra é aquela sacola em que a gente coloca durante toda a vida, desde a infância, tudo aquilo que é tabu, tudo aquilo que é proibido, tudo aquilo que eu não posso tocar, tudo aquilo que é, enfim, né, tem uma aura ali que de não permissão, vou colocando nessa sacola. Vou colocando, e vou carregando. Vai chegar um momento daqueles corajosos que se comprometem e que se dispõem a fazer um processo de análise, que você vai pegar essa tua sacola e vai começar a abrir ela. E aí, se prepare para todos os fantasmas que a vida inteira você reprimiu e que estão ali para você se tornar consciente deles. E agora a gente já vai falar, enquanto eu não me torno consciente desse mal que habita a minha psique, o que a gente acaba fazendo, né? Então a sombra, ela tem essa questão aí de ser esse oposto da persona. Tem uma outra frase aqui do Sten que fala o seguinte: uma espécie de contrapersona e pode ser pensada como uma subpersonalidade que quer o que a persona não permitirá. É como se a sombra quisesse tudo aquilo que a persona não vai querer de jeito nenhum.
Vamos continuar. A questão da sombra, ela tem a questão coletiva? Tem, mas ela é diferente de um para outro. Os conteúdos que pertencem à minha sombra certamente não são os mesmos do Jordano, do Marcel, da Gabi, da Ivaneide, do Ishley, da Lili, da Nicole, de todo mundo que está aqui hoje. Do Jonathan, da Gláucia. Não são as mesmas. Por quê? Porque vai depender da minha estrutura, do meu arranjamento psíquico, da minha formação, da minha educação que eu recebi, né? Para se construir. Mas a sombra vai ser comum a todos no seguinte ponto: ela vai ser totalmente contrária aos costumes, às convenções e às morais que a nossa sociedade impõe. Todo ego vai possuir uma sombra. E aí, eu coloco até uma questão que pode até ser um pouco polêmica, que é o seguinte: gente, se refugiar na espiritualidade não é tratar a sombra. Pelo contrário, às vezes é fechar o olho só para esse aspecto psíquico teu. Então, um ponto aí para a gente observar. Jung vai identificar a noção que Freud trouxe do id como a sombra. Lex, deixa eu só dar um adendo que me fez muito lembrar. O Thaleson falou ali, irmão gêmeo do mal, né? E daí tem uma música da Meghan Trainor, que é Evil Twin, que, né, é irmão gêmeo do mal, e ela fala basicamente assim: essa não fui eu, por mais que tenha sido eu, é minha irmã gêmea do mal, que sou eu, no caso, né? Mas, enfim, eu achei muito bom. Legal, muito bem, exatamente. Vamos colocar o que mais? Lex, Oi. você falou ali da situação da espiritualidade, né? Mas vai depender muito também de como que a pessoa vai ver essa questão da espiritualidade, né? O que eu coloquei assim é a questão da fuga, né, pela espiritualidade, achando que se você se tornar espiritual, você não vai precisar trabalhar a tua sombra. Aquela visão que a espiritualidade tá fora, né? Não dentro da gente. Isso. Exatamente. Ou também achar que tá só dentro e aí você se ilude de achar que o mal não habita você. Esse seria o ponto ali. Ah, entendi. Não o caso da espiritualidade na nossa vida, mas o caso da gente utilizar a espiritualidade como resposta de tudo, isso? Isso, exatamente. A espiritualidade, gente, sem dúvida é importantíssima, é um dos pontos chaves ali da teoria do Jung. Não estou criticando a espiritualidade, estou colocando se você se refugia na espiritualidade achando que tua vida inteira vai ficar linda, maravilhosa, porque você tá lá espirituoso, né? É como se aquele autoflagelo que os monges costumavam praticar fosse inibir o desejo sexual deles. Quer dizer, eles estão buscando essa espiritualidade, mas de uma forma a recalcar ainda de uma forma mais violenta do que já está recalcado, né? Exatamente, esse é o ponto, o recalque. É uma maneira egóica, né? É da maneira egóica, né? Ela acaba adquirindo a persona da espiritualidade, não a essência da espiritualidade, né? E eu acho que é aí que está a confusão dos novos tempos. Todo mundo, muitas, não digo todo mundo. Acho que travou o Marcel lá, mas a colocação do Marcel é ótima. Você travou, agora voltou, Marcel. Não sei se você quer complementar. Sim. Repete de novo. Sim. Então, é que eu acredito. Interessante. Ok. Eu acredito que a nossa sociedade se adaptou quando fala de espiritualidade, não com a essência espiritualidade. E por isso que acaba gerando esses
conflitos mesmo e até repulsa com relação a tudo que se refere a divino, que muitas pessoas acabam tendo. Uma confusão também que a espiritualidade é só um fator de igreja, né? Sim, tem esse ponto, né? E também o ponto, tipo, de você sempre excluir o mal, né? Então, a gente já tinha comentado sobre isso em outros encontros, né? Então, enquanto nós não nos damos conta dessa sombra, porque ela é inconsciente nesse início aí, né, da nossa jornada, e não pode ser diretamente experimentada pelo ego, a gente vai usar e vai encarar essa sombra de uma outra maneira, que é através da... Qual foi o nosso tema do encontro passado? Peguei vocês! Não, eu tava pegando meu gato, eu não tava escutando o que ele tava fazendo no negócio. Então, Qual foi a pergunta? como que a sombra, se ela é inconsciente nesse início aí, como que ela pode ser experimentada? Como ela é experimentada? O Leonardo colocou ali, a projeção. Projeção. Isso, quem não viu nosso encontro passado aí, Ah, volta os lá. atos falhos também, né? Sim, exatamente. Nos sonhos, né? Então tem várias maneiras aí. Mas agora, vamos lá. Como que se dá a questão da formação dessa sombra? A gente já comentou ali, mas como eu coloquei como tópico aqui, vou passar rapidamente. Então, esses conteúdos, eles são reunidos durante o nosso processo de desenvolvimento pessoal. Então, os tabus, as proibições, né? Tudo aquilo que a gente já falou, eles vão servindo aí de base para formar a questão da sombra. Que sempre será traços que são incompatíveis com o ego e com a persona. Tem um dilema moral aí da pessoa na questão da sombra. Quero ver. Tá. É importante também eu pontuar aqui que eu não sou também a favor, então todo mundo tem que soltar os instintos, soltar a sombra né? Gente, é necessário a persona também. Ela, se não fosse ela, a sociedade funcionaria de uma maneira muito perigosa. Então, tem sim a sua função social tudo isso, né? A questão das normas, as questões dos padrões, enfim, até a própria igreja, né, que traz a questão dos mandamentos e tal, mesmo que através do medo, enfim, mas tem o seu papel válido, porque senão seria uma sociedade, né, de pessoas que fariam aquilo que viesse na cabeça. A gente está falando aqui do seguinte ponto: nós estamos aqui hoje, se nós estamos aqui hoje é porque nós queremos, o mínimo que seja, trabalhar a nossa consciência, se tornar uma pessoa melhor. Mas isso, gente, não chega a todas as camadas da sociedade. E aí, né? O que a gente pode fazer? Já a gente vai trazer também essa questão de como que a gente pode olhar para esse panorama. Então, fazendo esse paralelo aí de novo com a sombra e a persona, é muito animador a gente descobrir as qualidades. Que você é inteligente, que você é criativo, mas é muito difícil descobrir em si mesmo o orgulho, a inveja, a avareza, enfim, todas as perversidades aí que a gente pode
elencar aqui que fazem parte da psique humana. Só que ignorar tudo isso e projetar no outro, ela se mostra a longo tempo como um fator prejudicial. Então, a essa integração dessa sombra, gente, a gente está fazendo assim um rápido panorama, sabe? Não é... É muito mais profundo do que eu estou trazendo aqui. Mas essa integração dessa sombra, ela constitui um fator, um problema psicológico e moral, que é extremamente espinhoso de se trabalhar com isso. Só que, se nós nos afastamos terrivelmente dessa sombra e só voltamos para o lado da persona, aquilo como o mundo me aceita e tudo mais, eu posso ter uma vida linda perante os demais, posso ter uma vida linda nas minhas redes sociais, que são hoje, se Jung tivesse aqui, ele falaria que é a maneira, certeira de olhar para construção da persona, né, nesses tempos tecnológicos aí. Então, tem uma vida correta, linda, maravilhosa, mas vive terrivelmente de forma incompleta, porque apenas está identificado com o externo. E o interno, e os apetites que nós temos, enfim, todas as nossas dimensões ali que borbulham no nosso interior, eles não são olhados. Então você vai ser terrivelmente incompleto. Posso passar uma vida inteira sem olhar para isso? Gente, claro que pode. Como eu falei, nós estamos aqui como, meu Senhor, entramos nesse processo a discutir sobre isso, mais do que isso, a trabalhar essas questões futuramente nos nossos pacientes. Né? Então, se abrir para a experiência da sombra, ela vai trazer, sim, talvez, da maneira que você trabalhar, uma mancha para essa moralidade social, mas vai permitir você a caminhar a passos de formiga e com muita vontade para essa totalidade psíquica que é o que Jung vai trazer como o seu processo de individuação. Né? Então nós temos que abraçar esse lado sombrio também de nós. E parar, como a gente estava falando ali, enquanto a gente não conhece esse lado sombrio em nós, o que nós fazemos? Projetamos esses conteúdos nas pessoas. A gente já colocou aqui nos grupos. O bode expiatório. Eu me acho detentor oficial da santidade, da bondade extrema. E aí, o meu discurso é para colocar o mal num bode expiatório, numa nação, no outro partido político, no outro time de futebol. São as polaridades. E nós vivemos numa sociedade que é totalmente polarizada. E essa polaridade é construída para que enquanto as pessoas ali estão achando que quem é o certo, elas vão ficar eternamente ali achando quem é o certo. E discutindo e brigando, quando Jung vai apontar que é o equilíbrio que vai trazer você para essa totalidade. O self é o centro. Não estou dizendo aqui que você tem que ser isento das questões. Não é esse o processo. Mas é você não se deixar fragmentar apenas por A ou B, por tal questão ou tal outra.
né? Nossa, deu até um calor aqui. Então, pessoal, esse lado de entrar em contato com essa sombra e começar a olhar para ela, o que ela vai nos possibilitar? A gente superar esses conflitos psíquicos que nós temos, das próprias polaridades, já que a gente está falando sobre isso, do bem e do mal, do masculino e do feminino, do quente e do frio, ânimos e ânimas, se a gente for falar na linguagem junguiana, e todas as outras polaridades que a gente pode trazer aqui. Então, para a gente já caminhando para o fim, pessoal, o ego, culturalmente, ele vai, digamos que, ser sinônimo daquilo que seria correto, certo. E a sombra daquilo que seria errado. Lembrando que a sombra é amoral. Ela não tem moral. Ela não é nem boa nem má. Ela é amoral. E aí tem esse processo que a gente colocou, né? Que você rejeitar essa tua parte sombria é você colocar essas trevas na sacola que futuramente elas podem aparecer de novo. Seja através de uma doença psicossomática, seja através de situações que se repetem porque você não quer olhar para aquele assunto, seja através de sonhos, enfim, são múltiplos os fatores com que isso pode aparecer. Então nós temos que ter cuidado, principalmente que a gente vem dessa sociedade que só adora o luminoso, né? Que coloca o mal, que coloca o diabo sempre do outro lado, para que eu não para que eu recuse o máximo olhar para isso. Mas o que isso acaba gerando? Vai aparecer esse resíduo aí na forma de guerra, de caos, de intolerância, de preconceito. Né? Sem falar das guerras aí que vêm religiosas, né? Também. Né, enfim, de outras esferas também. E, pessoal, esse trabalho com a própria sombra, ela vai ser, provavelmente, a única maneira que a gente vai poder ter de trabalhar para a construção desse mundo mais equilibrado. Deixa eu ver o que a Glaucia está falando aqui. Lex, gostaria de compartilhar minha experiência com exercício. Não tive tempo hábil para expressar na arte, mas quero fazer. Enfim, seu pedido me mostrou uma persona que está se renovando assim como as árvores de eucalipto, que nesta época do ano, devido a fatores climáticos, perderam uma camada de sua casca externa. Mas isso não as machuca e não danifica seu tronco. Perfeito. Muito bem. Pessoal, para a gente já caminhando para o fim, a gente falou muita coisa aqui que dava para desdobrar e ficar horas, mas de fato a gente precisa pontuar aqui algumas questões importantes. Então, a projeção, ela é a maneira mais fácil de eu trabalhar com a sombra ao invés da assimilação. Eu projeto fora meus conteúdos. Nossa, né, vou dar um exemplo aqui. Aquela pessoa, meu Deus, ela é uma drogada, uma alcoólatra, uma prostituta, uma pecaminosa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu consigo olhar em mim também esse alcoólatra, esse viciado, esse devasso, ou eu só consigo olhar na outra pessoa? A gente vai falar mais sobre isso, mas hoje são pontos aí pra gente vir... Mas todos têm isso, Lex? Todos, sem dúvida. Por exemplo, dos pecados, não vai ter algum que a gente mais vai ter, outro menos? Sim, claro. Na questão né, da nossa construção, claro que vai ter alguns que vão predominar, mas quando eu julgo o outro,
Quando alguém passa na minha frente e aquilo e eu sou obrigado a julgar o outro, aquele conteúdo está falando mais da minha personalidade do que quem está passando. Quem está passando foi apenas um fator que desencadeou aquilo que eu não consigo enxergar em mim e que eu preciso falar no outro. Como que a gente estava falando, né? Que esqueci o nome dele, o Moisés trouxe a medida, né, que a gente julga, a gente seria julgado com a mesma medida. Tá aí, gente, mais uma vez. Né? Então, principalmente repulsa, né? Essa repulsa inconsciente, ai meu Deus, sai. Exatamente. Aí quer tirar daqui. Acaba que o outro acaba que o outro é uma se você olha no espelho. Exatamente. É difícil, né? E pesado, mas vamos lá. Então, pessoal, durante esses próximos 15 dias aí, 14 dias que a gente vai ficar sem se ver, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de dar voz à própria sombra. Anotem. Lembram do caderno? Ó, quem está chegando agora, tem várias pessoas novas aqui. No primeiro encontro, eu propus de cada um ter o seu caderno. Pode ser o caderno de uma matéria que você usa aí na faculdade, ou enfim, nos teus estudos, ou pode ser um caderno especial. Eu tenho o meu aqui. Para que você traga essas impressões. Teu desenho você pode colar lá, você pode fazer lá. Hoje, talvez você não entenda nada, aqueles desenhos. E o pessoal que me enviou os desenhos, gente, tem símbolos ali poderosíssimos que eu não vou antecipar para ninguém. Não vou antecipar para ninguém os símbolos que foram colocados nesses desenhos. Porque eu prefiro que vocês, no decorrer do tempo, vão integrando e entendendo esse simbolismo inconsciente que saiu levemente pela mão aí e foi expresso no papel. Mas que no futuro, aí breve, dependendo do caminho de vocês vão começar a entender. Lembrando que o símbolo, ele é inesgotável. Não é um manual, não estou sem meus manuais aqui de símbolos. Não é só aquilo que está lá, gente, o símbolo é inesgotável, né? Então, deem voz a essa sombra, deixa ela vir, procure onde está essa sombra no corpo. Já pararam para pensar que a gente pode ter reprimido essa sombra em alguma parte do nosso corpo? A gente vai falar mais sobre isso lá para frente. Tem uma Lex, frase... eu gostaria de dar uma dica. Tem um documentário que se chama O Efeito Sombra, que ele vem de um livro, na verdade, né? E tem no YouTube, gratuito para quem quiser ver, eu já vi várias vezes. E ele elucida bem o efeito sombra mesmo, né? Ele já dá um direcionamento de entendimento, né? Sim, é ótimo. Eu já assisti também, é excelente. Marcel, depois posta lá no grupo pra gente assistir e ficar mais fácil. Ó, vou deixar um recadinho antes da gente também finalizar. Eu só quero ler 2 frases aqui pra gente fechar. Esse vídeo vai para o YouTube, então eu quero convidar o pessoal que está assistindo no YouTube, que chegou, enfim, e não sabe o que é esse grupo, convidar você a participar ao vivo. Então pode enviar uma mensagem, vou colocar o meu número aqui, pode enviar um WhatsApp, e aí a gente adiciona você no grupo para você poder participar. Esse é o nosso 4º encontro. Então fica aí já esse convite para você seguir o canal, curtir, comentar e também fazer parte do nosso grupo. Para fechar, pessoal, tem uma frase do Jung aqui que é bem conhecida, que acho que amarra muito bem esse nosso assunto de hoje. Que ele fala que uma pessoa não se torna iluminada por imaginar figuras de luz.
mas por se tornar consciente da própria escuridão. Tudo que eu falei aqui, gente, não resume, uma parte mínima do que é esse processo. Esse processo não é para ser racional, acadêmico, ele é para ser experiencial. Para fechar, tem um artigo no livro Ao Encontro da Sombra, que é esse daqui, do Edward Whitmont, que ele fala assim, acho que eu até já li essa frase em um encontro anterior, mas eu acho ela extrema, assim, em poder de síntese, de trazer essa questão da sombra. A sombra é o impulso arquetípico de buscar o bode expiatório, de buscar alguém para censurar e atacar a fim de nos vingarmos e nos justificarmos. Ela é a experiência arquetípica do inimigo, a experiência da culpabilidade, que sempre recai sobre o outro, pois estamos sobre a ilusão de que conhecemos a nós mesmos e já trabalhamos adequadamente os nossos problemas. Em outras palavras, na medida em que é preciso que eu seja bom e justo, ele ou ela ou eles tornam-se os receptáculos de todo o mal que deixo de reconhecer dentro de mim mesmo. Então, com essa frase, eu quero fechar esse encontro de hoje. A gente acabou passando aqui alguns minutinhos, mas de fato era um conteúdo mais extenso, que eu convido vocês a refletirem sobre o que a gente tratou aqui e no nosso próximo encontro a gente voltar a falar sobre essas questões e sobre os outros temas aí que nós temos para tratar, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado e espero vocês no próximo encontro. Obrigada, Alex. Boa noite. Até mais. Obrigado, Alex. Tchau, Boa noite. tchau.